A nova era do povo, uma rede mundial de indivíduos conscientes e fortes. Proposta de Paz de 2006 por Daisaku Ikeda. Neste aniversário de fundação da Soka Gakkai Internacional SGI, eu gostaria de apresentar algumas ideias com esperança de servir à construção de uma sociedade humana de paz e coexistência criadora. 2005 foi um ano histórico, o do 60º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi sobretudo o ano em que ocorreram fatos terríveis que ameaçaram a vida de milhares de seres humanos. Nada foi mais assustador do que a série de desastres naturais em diferentes regiões do mundo. Antes mesmo de começar a se recuperar dos danos do terremoto em Sumatra e do tsunami, a Índia foi vítima, em julho de 2005, da grande inundação e, no final de agosto, furacões causaram enormes estragos na costa sudeste do Golfo dos Estados Unidos. Grande parte da África Ocidental continua a sofrer de fome em virtude da seca e da praga de gafanhotos. Em outubro, um grande terremoto no nordeste de Caxemira deixou mais de 73 mil mortos e aproximadamente 3 milhões de pessoas desabrigadas. O impacto do furacão Katrina nos Estados Unidos, que paralisou uma das maiores cidades americanas, deixando-a totalmente inundada, com seus cidadãos indefesos em condições aterradoras, tentando salvar-se por si próprios, revelou de forma dolorosa a vulnerabilidade aos desastres naturais, mesmo de sociedades industriais avançadas. O terrorismo continua apavorando o mundo, com ataques que mataram e feriram elevado número de civis inocentes, lançando profunda insegurança na vida das pessoas no decorrer de 2005. Em julho, homens-bomba causaram a morte de dezenas e feriram centenas de pessoas com ataques ao sistema de transporte público de Londres. Os ataques ganharam mais impacto porque foram perpetrados durante a cúpula do G8, cercada por medidas de alta segurança. Numa sequência perturbadora, a violência crescente e indiscriminada no Egito, na Indonésia, no Iraque e em outras partes mais, ceifou a vida de tantos seres humanos. A intolerância para com as diferenças étnicas ou nacionais, frequentemente agravadas por movimentos populares e internacionais, tem sido a causa de conflitos e da violência criminal, e muitas sociedades atravessam graves divisões. Na região de Darfur, no oeste do Sudão, ataques da milícia árabe, a Janjaweed, contra a população local mataram dezenas de milhares de pessoas e deixaram aproximadamente 2 milhões de desabrigados. Essas condições, que os inspetores das Nações Unidas chamaram de a mais grave crise humanitária do planeta, não têm melhorado nem têm suas causas resolvidas. Crimes abomináveis se sucedem à feição dos ataques terroristas de setembro de 2001, com uma crescente onda de violência e discriminação contra os muçulmanos. Enquanto isso, em outubro e novembro do ano passado, jovens descontentes tomaram as ruas, causando tumulto por toda a França, impondo toque de recolher em muitas cidades e regiões. O avanço a passos rápidos da globalização tem aumentado o risco de doenças infecciosas que se desdobram em epidemias. A pandemia da AIDS afeta severamente a África subsaariana. No mundo inteiro, a AIDS já matou mais de 25 milhões de pessoas, deixou cerca de 15 milhões de órfãos. Atualmente, por volta de 40 milhões de pessoas estão infectadas com vírus HIV. Também cresce a preocupação com o surgimento de novos vírus da gripe. A mutação do vírus da gripe animal, que poderia permitir a transmissão de pessoa a pessoa, viria a causar vítimas nas proporções da gripe espanhola de 1918-1919. Todos esses fatos representam questões globais que, direta ou indiretamente, afetam a todos nós. Em momento algum, podemos considerá-los como se estivessem dissociados de nós, como o fogo lá do outro lado do rio, conforme afirma o adágio japonês.
como o aquecimento global e a contínua pobreza que serve de solo fértil para o terrorismo, essas questões estão organicamente ligadas ao processo de globalização. Devem ser vistas como seus produtos intrínsecos, muito mais do que mudanças revolucionárias na economia, nas finanças ou na tecnologia de informação, com as quais são comumente associadas. É urgente uma resposta holística que trate de ambos os aspectos, negativo e positivo, da globalização. Essas questões vão até a essência da história humana e integram os esforços para criar uma nova civilização mundial. Visto a escala desse desafio, uma busca por resultados rápidos poderia facilmente surtir o efeito contrário, lançando as pessoas num estado de desespero e impotência ainda maior. Essa inquietude terrível conflita com a esperança que bem merecia o início deste século. Em contrapartida, faríamos bem em concordar com a advertência que ganhou fama pelo movimento ambiental: pensar globalmente, agir localmente. De fato, quando enfrentamos um impasse dessa escala, nada é mais eficaz do que voltar nossa atenção do macro para o micro, de eventos de escala vasta e esmagadora para outros mais imediatos e, portanto, tratáveis. Quando transportamos questões globais para a realidade tangível da vida diária, mesmo a maior e a mais grave delas pode ser compreendida em sua essência. Esse modo de ver os fatos é a maior esperança para abrir o caminho em direção a soluções sustentáveis produtivas. No outono passado, uma resenha literária publicada no Seikyo Shimbun, jornal diário da Soka Gakkai, chamou minha atenção para a obra de Bill McKibben, Basta, mantendo-se humano em uma era engenhada. McKibben trata de desafios fundamentais da humanidade criados por avanços da tecnologia de ponta, como, por exemplo, a possibilidade de manipulação genética das células geminais humanas. Ele adverte que, se o uso dessa tecnologia não for bem controlado, poderá provocar a extinção dos seres humanos. Examinando o progresso da civilização moderna desde a Revolução Industrial, McKibben escreve, abre aspas, o interessante é que todas essas mudanças tomaram a mesma direção, trocaram o valor contextual por liberdade individual, fecha aspas. Ao nos aproximarmos desse limite, ele alerta, abre aspas, mas agora, e por fim, aqui está a essência do argumento. Corremos o risco de desaparecer até como indivíduos, fecha aspas. Ao buscar a máxima liberdade para o indivíduo, a civilização moderna tem focalizado pessoas sarcásticas, livres de restrições e de nossos vários contextos. Os ganhos materiais e de conveniência pessoal têm sido realmente grandes, mas o que seria de fato um indivíduo livre, despojado de todo o contexto, sem os fatos de família, vizinhança, da comunidade nacional, do ambiente profissional e regional, de associações religiosas e outras, e da convivência com a própria natureza? Afinal, não seria uma ficção esse indivíduo livre? Será que o resultado lógico dessa busca de liberdade não passaria de individualismo exacerbado, a materialização de desejo irrefreável? Vivemos numa era repleta de perigos imprevisíveis, que o sociólogo Ulrich Beck chamou de sociedade de risco. Transportando essas questões para a dimensão individual, é possível esclarecer sua essência. Se isso não for devidamente compreendido, continuaremos incapazes de encontrar a saída do impasse esmagador de nossa realidade mundial. Tudo recairá no indivíduo. Em anos recentes, ocorreram no Japão uma série de crimes brutais praticados por crianças e muitos outros fatos terríveis antes inimagináveis. Com frequência, ouvimos a respeito desses incidentes expressões como inacreditáveis e incompreensíveis. Esses lamentos revelam o modo como as pessoas tentam se agarrar à compreensão de eventos anormais que fogem ao sentido comum.
Em 1997, a cidade japonesa de Kobe foi cenário de uma série de assassinatos de crianças praticados por um rapaz, ele próprio com apenas 14 anos. Conforme se comprovou, isso era apenas o início de uma série de crimes cometidos por crianças e adolescentes. O escritor e crítico Kunio Yanagida estudou esses incidentes e suas causas e apresentou esta análise, abre aspas. Embora seja impossível chegar à causa real, já se pode afirmar que, virtualmente, todas as crianças que praticaram esses crimes horrendos possuem estrutura espiritual egocêntrica, que revela total indiferença à dor alheia. Fecha aspas. Esses incidentes mostram a característica marcante do crime dos dias modernos. Fico pensando se não estaria aí a razão para o medo e a inquietação que sentimos em nossa própria vida. Pode ser instrutivo o contraste com os costumes de épocas e lugares muito diferentes. É o que mostra Fedor Dostoiévski em seu clássico Recordações da Casa dos Mortos, no qual relata suas experiências durante 4 anos de trabalho árduo na Sibéria. O que Dostoiévski expressa nesta obra é a empatia estendida pelos habitantes dessa terra de exílio aos criminosos que se encontram entre eles. Apesar de reconhecerem o mal das ofensas cometidas, essa simpatia dos moradores locais permite imaginar como alguém, incluindo eles próprios, poderia acabar cometendo um crime terrível se estivesse nas mesmas circunstâncias. Por essa razão, essas ações não são incompreensíveis. Nada podem perfeitamente ser compreendidas, quase como uma realidade sentida e tangível. Desse modo, eles se referem aos crimes como infortúnios e seus autores como desafortunados. Dostoiévski oferece um retrato vívido e irresistível da comunicação de coração a coração, que atravessa as barreiras dos altos muros e do arame farpado. Comparando isto com a patologia da sociedade contemporânea, onde a criminalidade juvenil representa apenas a ponta visível do iceberg, evidencia-se como sintoma principal a quase total ausência de solidariedade. No Japão, também, frequentemente imagens de TV nos mostram pessoas que ocupam posição de responsabilidade procurando explicar suas más ações. Quando, no final, são encurraladas, abaixam a cabeça para pedir desculpas, como se isso bastasse para se redimir de seus atos premeditados. Que benevolência ou afeto algum jovem poderia vislumbrar nas experiências horrendas e relapsas no rosto desses adultos? Essa incapacidade para perceber e sentir a dor dos outros cada dia se aprofunda mais. Se a nossa humanidade for desenvolvida dentro do contexto das relações com as outras pessoas, o individualismo exacerbado perderá sua influência. O reconhecimento da existência e do respeito pelos outros é sempre firmado na capacidade de controlar os desejos particulares de uma pessoa. Isso só pode ser desenvolvido dentro da estrutura de interação humana. Há, portanto, um vazio intolerável no âmago desse individualismo extremo. Uma instabilidade e insegurança que o ronda e mostra a dimensão da alienação de qualquer comportamento normal e saudável. Em última análise, é incompatível com a nossa própria condição humana. Essa realidade não tem escapado dos olhos da sociedade. O escritor e ex-chefe de gabinete Taichi Sakaya, por exemplo, observou a degeneração dos laços tradicionais, como os das relações de família, comunidade e local de trabalho, e visualizou uma sociedade solidária organizada em torno de interesses compartilhados. Dessa mesma forma, o crítico e dramaturgo Masakazu Yamazaki retrata a intensa sensação de isolamento que a globalização pode provocar. Abre aspas. A sensação de existir em um vazio infinito em que as pessoas gritam, mas não obtêm resposta. Ele defende o desenvolvimento de relações sociais alicerçadas
fecha aspas. Ele defende o desenvolvimento de relações sociais alicerçadas na confiança e nas responsabilidades recíprocas inevitáveis da vida. Conforme esses observadores nos confirmam, nós somente podemos viver dentro do contexto da relação. Somente nesse contexto podemos ser realmente humanos. Essas ideias são de grande interesse, mas não podemos perder de vista o fato de que os protagonistas de toda e qualquer reestrutura da sociedade sempre será cada um dos cidadãos. Se realmente chegarmos a ser ameaçados, conforme McKibben diz, abre aspas, desaparecermos até como indivíduos, fecha aspas, é somente reconsiderando o significado de ser um indivíduo que poderemos encontrar a saída da escuridão. Só com um forte desejo de cada um de nós de participar ativamente das relações sociais é que a sociedade unida poderá existir como um todo funcional. Surge aqui a necessidade crucial de uma estrutura que impeça indivíduos livres de caírem no egoísmo incontrolável. Precisamos encontrar o ponto de apoio sobre o qual as pessoas possam desenvolver a vontade requerida para serem proativas, fortes e engajadas. Este é o caminho certeiro que levará ao horizonte de uma nova civilização, de uma nova era das pessoas. Esta é a convicção que venho mantendo já faz tempo. As atividades da SGI constituem um movimento humanístico, fundamentado no budismo, que visa a desenvolver indivíduos fortes, capazes de responder aos desafios de nossa era. Poucos descreveram isso de forma tão incisiva quanto o Dr. Jan Swinjedong, professor emérito da Universidade de Nanzan, em entrevista para o Seikyo Shimbun no início dos anos 1980. Depois de uma convivência de 20 anos com a sociedade e as religiões japonesas, o Dr. Swinjedong considerou a diferença entre as atitudes dos membros da Soka Gakkai em relação à fé e à prática religiosa e as daquelas tradicionalmente mantidas pelo povo japonês. O primeiro ponto observado por ele foi a profundidade e autenticidade da convicção sustentada pelos membros. O segundo, a essência religiosa vital da filosofia da Soka Gakkai, consiste em despertar as pessoas para o valor que têm dentro de si mesmas como seres humanos. O Dr. Swinjedong declarou que a formação e o desenvolvimento dessa espécie de espinha dorsal do caráter possibilita a Soka Gakkai criar pessoas capazes de prestar contribuições reais para a paz do mundo. Abre aspas. Dizem que a sociedade japonesa valoriza a harmonia, wa em japonês, mas essa harmonia não se limita apenas ao Japão. A harmonia pela qual o presidente Kedo e os membros da Soka Gakkai se dedicam tem como objetivo a paz do mundo e acredito que representa importante revolução na atitude religiosa do Japão. Fecha aspas. Esta observação corresponde à essência de nosso movimento. Historicamente, as religiões japonesas apresentam uma tendência para a subordinação ao Estado. Isso ocorreu particularmente com o budismo no período Edo, 1603 a 1867, quando se consagrou efetivamente à subserviência das autoridades. Um dos maiores intelectuais no início da ocidentalização no Japão, Yukishi Fukuzawa, descreveu esse estado, abre aspas. Eu diria que a religião desapareceu do Japão, fecha aspas. Imagino que o Dr. Swinjedong percebeu em nosso movimento, baseado no budismo de Nichiren Daishonin, pode servir como antítese eficaz dessa subserviência. Repetindo, imagino que o Dr. Swinjedong percebeu que nosso movimento, baseado no budismo de Nichiren Daishonin, pode servir como antítese eficaz dessa subserviência. Se a missão primordial da religião é formar indivíduos fortes e engajados, capazes de dar respostas criativas aos desafios da vida, então mais do que nunca ela deve se levantar para essa tarefa agora, quando os ventos da incerteza e da mudança açoitam
açoitam cada canto do planeta, cada aspecto de nossa vida. Nos muitos anos que já se passaram, tentei com essas propostas espalhar a luz do humanismo budista. Fiel a meu propósito, este ano eu gostaria de examinar a vida e as ideias do escritor do século XVI, Michel de Montaigne, conhecido como o pai da tradição moralista francesa. Montaigne é famoso nesse aspecto porque, apesar de não ter ligação comprovável com o budismo, suas ideias são incrivelmente semelhantes ao humanismo expresso na tradição do budismo Mahayana, especialmente aquela que se origina do Sutra do Lótus e que foi desenvolvida por Nichiren Daishonin. No primeiro de seus ensaios, obra pelo qual ele é mais conhecido, Montaigne declara, abre aspas, em verdade, o homem é de natureza muito pouco definida, estranhamente desigual e diverso. Dificilmente o julgaríamos de maneira decidida e uniforme. Fecha aspas. A começar por esta declaração, que ressoa com a visão budista da impermanência, toda a obra de Montaigne é imbuída de um senso da relatividade e mutabilidade dos fenômenos. Embora mais tarde esse pensamento fosse caracterizado como oriental, Montaigne não buscou o tipo de vida sugerido pelas ideias budistas ocidentais, de ser impelido pela aversão à natureza da vida efêmera, retirando-se em uma montanha isolada. Apesar de confessar sentir-se mais à vontade quando escrevia em seu castelo, ele se dedicava ao serviço público em vários postos, como conselheiro do Tribunal de Périgueux, prefeito de Bordeaux e conselheiro de vários reis da França. Ele ainda apreciava e procurava manter contato com as pessoas comuns. Digno de um representante da tradição moralista, não se incomodava de ser coberto pela poeira deste mundo. A vida de Montaigne coincidiu quase totalmente com as guerras religiosas que arruinaram a Europa no século XVI. Contra esse cenário sangrento, o tom e linguagem ponderados de seus ensaios tiveram importância e brilho particulares. Suas palavras são de fato como a flor de lótus, cujas flores brancas emergem das profundezas das águas lamacentas. Frisei anteriormente a importância de trazer para perto os desafios globais por meio das lentes da realidade pessoal imediata. Essa essência do projeto de Montaigne fez dele um extraordinário pensador que trouxe como foco o tipo de humanismo, o ethos de cidadania mundial, próprio de uma era de globalização. Não podemos escapar da realidade pessoal pura e imediata da nossa própria vida. Se tentarmos fugir, pagaremos um preço inevitável. Como Montaigne afirma, abre aspas, as pessoas obcecadas por essa ideia de separar o corpo do espírito, de se tornarem diferentes e de deixar de serem homens, não passam de loucos, não se transformam em anjos e sim em feras, em lugar de se elevarem, abaixam-se. Esses humores transcendentes apavoram-me como sítios excessivamente altos e inacessíveis. Fecha aspas. Consta nos ensinamentos budistas, abre aspas, o exemplo de um único indivíduo serve igualmente para todos os seres vivos, fecha aspas. Do mesmo modo, por meio da observação da humanidade de um único indivíduo, ele próprio, Montaigne, revelou uma visão universal de toda a humanidade. Ele foi, portanto, capaz de enxergar as diferenças e discriminações religiosas do passado,
a partir do cruel conflito entre católicos e protestantes, abre aspas. Comparai nossos costumes, fecha aspas, escreveu, abre aspas, aos do maometanos e pagãos e vede quanto os nossos são inferiores, fecha aspas, abre aspas. Não há hostilidade mais eficaz que a dos cristãos. Nosso zelo é capaz de maravilhas quando secunda nossa inclinação natural para o ódio, a crueldade, a ambição, a avareza, a intriga, a rebeldia, reticências. Nossa religião tem por objetivo extirpar os vícios, mas faz com que os dissimule, os alimente e os incentive. Fecha aspas. Embora Montaigne se auto-identifique como um católico, ele era totalmente livre de sectarismos. Comedido e tolerante em todas as questões, era inclemente em condenar aqueles que desprezavam seus semelhantes por discórdias religiosas. Cerca de 200 anos antes da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, num tempo em que o conceito de liberdade religiosa não tinha sido definido, ele incluiu em seu livro um ensaio intitulado Da Consciência, ato de extrema coragem para a época. A universalidade de Montaigne atravessa os limites da cultura e etnia com igual facilidade. A distinção entre o civilizado e o bárbaro, que viria a sustentar séculos de colonialismo, o que foi uma verdade aos olhos da maioria dos europeus, era para ele uma invenção absurda. Sua descrição dos nativos brasileiros é audaciosa, imparcial e ao mesmo tempo cheia de entusiasmo. Abre aspas. Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos, e na verdade cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Reticências. A essa gente chamamos selvagens como denominamos selvagens os frutos que a natureza produz sem intervenção do homem. No entanto, aos outros, a aqueles que alteramos por processos de cultura e cujo desenvolvimento natural modificamos, é que deveríamos aplicar o epíteto, fecha aspas. Montaigne era totalmente livre de discriminação e preconceitos fundamentados nas diferenças étnicas e nacionais que ainda hoje continuam a aprisionar tantas pessoas. Essa liberdade de espírito motivou o seu sincero apreço por outro cidadão mundial, o grego Sócrates. Abre aspas. Perguntaram a Sócrates de onde era e ele não respondeu de Atenas, mas do mundo. Para ele, cuja inteligência mais vasta e aberta, que a de outrem abarcava o universo e dele fazia a sua cidade, o objeto de sua afeição era o gênero humano, fecha aspas. A visão universal de Montaigne também não o deixava se influenciar pelas diferenças de padrão social. As seguintes passagens demonstram isso claramente, abre aspas. Quando consideramos um camponês e um rei, um nobre e um plebeu, um magistrado e um simples particular, um rico e um pobre, uma enorme diferença nos salta aos olhos. Mas essa diferença não consiste, por assim dizer, senão na diversidade de calçado que usam uns e outros, fecha aspas. E, abre aspas, 100 artesãos conheci, e 100 lavradores, mas prudentes e felizes, repetindo, 100 artesãos conheci, e 100 lavradores, mais prudentes e felizes do que professores universitários. Com os primeiros gostaria de me parecer, fecha aspas. Desse modo, Montaigne era capaz de rejeitar as distinções de classe feudal com risos, mas isso não significava que ele era um anarquista. Não negava a ordem social à qual, como um aristocrata, pertencia. Montaigne era, portanto, uma pessoa que abraçava a liberdade e a generosidade de espírito
e ao mesmo tempo um conservador ferrenho. No escrito, abre aspas, A Seleção do Tempo, fecha aspas, Nichiren Daishonin declara a respeito do governante Reino Saimon, abre aspas, pode parecer que, por ter nascido dentro de seu domínio, eu siga em minhas ações, mas jamais o seguirei em meu coração, fecha aspas. Montaigne faz declarações de efeito semelhante. Ele parece ter considerado isso como o melhor meio de imitar a realidade, de fazer avançar gradativamente a causa de alguém enquanto evita os horrores da violência e do derramamento de sangue. Outro aspecto único do pensamento de Montaigne é que o seu olhar penetrante não se dirigia unicamente aos seres humanos, mas também ao mundo natural, à vida animal e vegetal. Abre aspas. Cumpre-nos ter certo respeito não somente pelos animais, mas também por tudo que encerra a vida e sentimento, inclusive árvores e plantas. Fecha aspas. O pensamento de Montaigne difere nitidamente das visões estabelecidas de uma época que estabelecem distinções hierárquicas bem definidas entre os humanos e o resto da natureza. Sua visão apresenta profunda similaridade com os ensinamentos do budismo, de que todos os seres vivos possuem a natureza de Buda e que plantas e árvores são capazes de atingir a iluminação. Acredito que essa perspectiva sobre a relação entre os homens e a natureza pode nos ajudar a resolver a crise ambiental do planeta. Há outras passagens interessantes que demonstram como o ceticismo de Montaigne levou a reexaminar até mesmo a rotina do dia a dia. No mais longo de seus ensaios, escrito em defesa do teólogo Raymond Sebon, lemos o seguinte, abre aspas, quando brinco com minha gata, sei lá se ela não se diverte mais do que eu, fecha aspas. Dessa declaração ingênua pode ser obtida uma consciência da natureza, da realidade e uma sensibilidade aguçada para com a vida, sem falar da afinidade entre os seres humanos e seus animais de estimação. Dessa forma, Montaigne ilustra o ethos da cidadania mundial, que considero ser a própria essência do humanismo, incluindo normas práticas e guias de comportamento. Mesmo tendo escrito há mais de 400 anos, Montaigne oferece um exemplo inspirador. Há, creio eu, 3 aspectos cruciais em relação à prática e normas de um humanismo fundamentado no budismo. Primeiro, uma aproximação gradativa. Segundo, uma ênfase no diálogo. E terceiro, um enfoque no caráter ou integridade pessoal como valor central. Isto é algo que enfatizo há anos e do qual tratei num discurso proferido em janeiro de 1993, na Faculdade Claremont McKenna, nos Estados Unidos. Esses também são temas frequentes na filosofia de Montaigne. Ao ler os ensaios, observa-se de imediato o valor que Montaigne confere, talvez de forma exagerada, ao hábito ou costume. Um poder e uma importância enormes às questões humanas, abre aspas. Em suma, a meu ver, não há o que o costume não faça ou não possa fazer. E com razão afirma Píndaro, ao que me disseram ser o hábito, o rei e o imperador do mundo. Fecha aspas. Abre aspas. Nossos hábitos moldam nossa vida a seu bel prazer, como a bebida de Circe, que modifica a nossa natureza a seu talante. Fecha aspas. O foco constante na pessoa é característica da filosofia de Montaigne. Isto porque nossa realidade pessoal é diversa em todos os aspectos, nunca é idêntica para duas pessoas. Ela pode contrastar
completamente e, em grande parte, pode ser decisivamente influenciada e moldada pelas tradições e costumes particulares de certa localidade. Abre aspas. Em verdade, como ingerimos com o primeiro leite hábitos e costumes, e o mundo nos aparece sob certo aspecto, quando percebemos pela primeira vez, parece-nos não termos nascido senão com a condição de nos submetermos também aos costumes, e imaginamos que as ideias aceitas em torno de nós e infundidas em nós por nossos pais são absolutas e ditadas pela natureza. Fecha aspas. De novo se trata da natureza ilusória do indivíduo livre, desimpedido de todos os laços ou compromissos. As pessoas não podem simplesmente ser reajustadas a uma condição de nulidade, como uma folha de papel em branco, esperando pacientemente a caneta do escritor, abre aspas, quaisquer que sejam as possibilidades que tenhamos de corrigi-lo e reorganizá-lo, não podemos, sem o quebrar, dobrá-lo, até perder o vinco antigo. Fecha aspas. Quando lidamos com a realidade macro, por exemplo, de uma nação ou estado, precisamos nos lembrar de que isto representa a interação complexa de muitas realidades pessoais, locais e culturais. Como tal, é possível obter medidas específicas e graduais de experiências passadas e aplicá-las cuidadosamente. Mas qualquer tentativa de derrubar e reconstruir o Estado em sua totalidade de acordo com medidas imaginadas artificialmente é uma expressão da arrogância humana destinada ao fracasso. Esta é uma lição escrita nas profundezas do ser de Montaigne pelas guerras religiosas infernais que o assolou e que o deixou cético quanto a quaisquer esforços por uma reforma radical. Abre aspas. Mas querer refundir tão grande massa e trucar os alicerces de tamanho edifício é fazer como os que, para melhorar, apagam tudo, para corrigir um defeito, tudo desmantelam, para curar, matam o doente. Não é bem mudar que pretendem, é destruir, fecha aspas. Essa é a mesma pessoa que expressou ideias que pressupôs há uns 200 anos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Conforme observei anteriormente, Montaigne teve a capacidade única de adotar ideias que hoje seriam o extremo oposto do espectro conservador-liberal. Montaigne declarou, abre aspas, a novidade qualquer forma que assuma, me aborrece profundamente. Fecha aspas. Esta desconfiança um tanto extrema em relação à mudança demonstrada por Montaigne certamente era uma reação ao massacre e à convulsão social que ele havia testemunhado. Podemos concordar ou discordar dele neste ponto, dependendo muito de nossa opinião sobre mudanças revolucionárias, como ocorreu na França e na Rússia, séculos mais tarde. Mas acerca de um ponto pode haver um pouco de controvérsia. Isto é, que os modernos proponentes de mudanças revolucionárias têm sido super otimistas em afirmar a maleabilidade da natureza e da sociedade humana. Esse tipo de arrogância tem levado a radicalismos irracionais, violências, torturas e massacres, deixando um rastro de sangue. Gostaria aqui de referir-me ao capítulo dos ensaios em que Montaigne, com base em sua própria experiência no serviço público, discute sobre a virtude política. Acredito que o seguinte trecho oferece uma descrição da aproximação gradativa. Abre aspas. A virtude que as coisas desse mundo exigem é uma virtude flexível, capaz de se adaptar à fraqueza humana. Repetindo, a virtude que as coisas desse mundo exigem é uma virtude flexível, capaz de se adaptar à fraqueza humana.
não é pura nem simples, não é reta, constante, imaculada, reticências. Quando nos misturamos à multidão, cabe-nos abrir o caminho aos empurrões, avançar e recuar, e por vezes tomar por atalhos, e viver não como desejaríamos, mas como querem os outros. Não segundo o que nos propomos, e sim de acordo com o que nos impõe, segundo o tempo, os homens e as coisas. Fecha aspas. Conforme ele indica, vale a pena lembrar que política é uma questão de habilidade e técnica, de dar e tomar, de encontrar um equilíbrio entre interesses conflitantes e de reunir várias opiniões. É a arte de fazer acordos e de encontrar o ponto para evitar que expectativas elevadas e reais possam levar ao desastre. Uma leitura cuidadosa dos ensaios nos permite reconhecer o sofrimento, a paciência e a perseverança de Montaigne, como uma figura pública que afirmava que o caminho da lei é doloroso, imparcial e impositivo, em contraste com a violência e o poder que, para ele, eram caminhos ilegais e bárbaros. Essa fórmula contém importantes lições que espero sejam acatadas no Japão e no mundo inteiro. Na busca de uma aproximação gradativa, o diálogo é o meio mais eficaz que temos à nossa disposição. Montaigne expressou seu puro amor pelo diálogo da seguinte forma, abre aspas, o mais proveitoso e natural exercício de nosso espírito é, ao meu ver, a conversação. É-me a sua prática mais agradável do que qualquer outra, fecha aspas. Neste capítulo, Montaigne entra numa explanação detalhada do espírito com o qual devemos nos aproximar do diálogo, num engajamento com os outros. Gostaria de enfocar aqui 2 pontos em particular. Primeiro, apesar de o próprio Montaigne ser um membro da aristocracia, como já mencionado, ele considerava a diferença entre bem-nascidos e mal-nascidos como algo essencialmente irrelevante, não mais que uma questão dos sapatos que eles usavam. Humanista engajado, ele declarou que era preferível ser um bom escudeiro a ser um bom lógico. Ele preferia conversar com as pessoas comuns, pois era nelas que encontrava o verdadeiro diálogo e refinamento de caráter. Abre aspas. Admiraria um espírito constituído de vários andares e que, desmontável à vontade, se adaptasse a tudo que o acaso lhe apresentasse, que pudesse conversar com o vizinho acerca de construções, caça, demandas, e com um carpinteiro ou jardineiro, fecha aspas. A aproximação gradativa, fundamentada em nossa realidade imediata, somente pode ser eficaz quando praticada por uma pessoa controlada e magnânima, cujo interesse principal é o ser humano. Montaigne admirava Sócrates como o mestre dos sábios, isso porque Sócrates exprimia-se de um modo natural e simples. Assim fala um Campônio, assim fala uma mulher. Repetindo, isto porque, abre aspas, Sócrates exprimia-se de um modo natural e simples. Assim fala um Campônio, assim fala uma mulher. Fecha aspas. Em outras palavras, o homem louvado como o mestre número 1 da humanidade não tinha necessidade de termos filosóficos sofisticados, transpunha facilmente o mar da linguagem, o mar das pessoas, repartindo a sua sabedoria com todos que encontrava e onde quer que fosse. A seguir, Montaigne declara que, quando engajado em diálogo, abre aspas, vã é a empresa de quem presume abraçar causas e consequências e conduzir os fatos pela mão. Fecha aspas. Nessa frase, Montaigne nos clama a deixarmos de lado a arrogância humana
e a nos engajarmos com aquelas forças que superam nossos poderes de discernimento e entendimento racional. Abre aspas. Quando me consulto, esboço apenas o tema de minhas reflexões e o encaro superficialmente nos seus primeiros aspectos. O principal da tarefa tenho por hábito confiá-lo ao céu, fecha aspas. Em termos religiosos, essa atitude pode ser comparada à oração. Se perdermos de vista esse tipo de humildade, aplicando fé indevida no poder das palavras, podemos ser facilmente arrastados por um cinismo destrutivo quando nossos esforços para o diálogo chegarem a um impasse. Desse ponto, há um único passo para a rejeição ao diálogo. Isso é algo que vivemos diariamente. É óbvio que, em escala macro, pode resultar em guerras, revoluções, violências e conflitos. A advertência de Montaigne contra a vaidade é hoje mais relevante do que nunca. O impulso para moldar até mesmo os nossos filhos aos nossos desejos por meio de tecnologias como os da engenharia genética é exemplo típico da arrogância humana mais terrível e catastrófica. Gostaria agora de falar a respeito do caráter como valor principal. Como já observei, a obra Ensaios é repleta de expressões de visão mundial que de várias formas são análogas à compreensão oriental da impermanência e transitoriedade de todas as coisas. Mas não é o tipo de visão sentimental ou emotiva de impermanência, comumente observada no Japão. Tampouco é um desejo ardente por salvação que submete a pessoa a alguma vasta e inescrutável entidade, como um céu ou natureza que domina nosso ser individual. Ao contrário, possuem um senso concreto da realidade e da existência diária. Virtualmente, todos os 107 capítulos dos 3 volumes de ensaios possuem títulos que constituem conselhos de como melhorar a vida neste mundo, temas e advertências que estão em sintonia com as percepções do cotidiano das pessoas. Encontramos aqui a verdadeira essência de Montaigne, o grande moralista francês, que sentia um orgulho insuperável por ser um participante engajado na realidade da vida diária. Montaigne abre os ensaios com esta frase, abre aspas, leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro. Leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro. Fecha aspas. E continua, abre aspas. Deparamos em qualquer homem com o homem. Fecha aspas. Abre aspas. Quero permanecer senhor de mim mesmo. Fecha aspas. Abre aspas. Eu que sou rei no assunto de que trato. Fecha aspas. E, abre aspas. Quem não se conhece pode empaturrar-se. Quem não se conhece pode empaturrar-se com elogios imerecidos. Eu não, porque me vejo, me analiso e sei muito bem o que sou. Fecha aspas. Assim, embora Montaigne tivesse o claro discernimento para reconhecer que tudo, incluindo ele próprio, era inconstante e sujeito a mudar, continuou a manter o mesmo interesse por ele próprio. Sua preocupação principal era a busca do caráter, da integridade das pessoas. Abre aspas. A mais admirável obra-prima do homem consiste em viver com acerto. Em outras palavras, fazer cada coisa em seu devido tempo. Tudo mais, reinar, juntar, edificar, não passa de acessório e de minúcia. Fecha aspas. Com seu famoso lema, abre aspas, que sais-je, fecha aspas, o que eu sei, Montaigne assumiu o desafio de Sócrates, engajando-se em um incessante processo de autoquestionamento. Qual era o estado de vida interior, a relação com a verdade que Montaigne, o cético e relativista, atingiu mediante sua busca obsessiva e indagação inflexível? No final do capítulo dos ensaios encontramos essas palavras, abre aspas, saber lealmente gozar do próprio ser, eis a perfeição absoluta e divina. Nós nos desejamos,
Nós só desejamos condições diferentes das nossas porque não sabemos tirar partido daquelas em que nos achamos. Saímos de nós mesmos porque ignoramos o que nos compete fazer. Embora usemos pernas de pau, temos de mexer as do corpo para andar. E é com o traseiro que nos sentamos no mais alto trono do mundo. Fecha aspas. Dedicando-se ao processo inexorável de dúvida e questionamento, Montaigne exterminou o dogmatismo e o fanatismo. Ele esmigalha a hipocrisia arrogante, por sua compreensão do absoluto ser algo emanado de seu interior, cultivado colocando-se o relativo em confronto com o relativo, empilhando dúvida sobre dúvida. Ele era capaz de evitar a armadilha de tratar como absoluto aqueles processos que são relativos por natureza própria, como muitos marxistas, por exemplo, fizeram posteriormente. É nesse aspecto que encontramos sua estrutura, o esteio de suas convicções. Foi isto que o possibilitou a continuar a dirigir críticas mordazes às guerras religiosas, à exploração gananciosa das colônias, aos sistemas de classes, males que até hoje ameaçam a vida e a dignidade humana. O poeta e escritor Shigeharu Nakano escreveu num ensaio no qual comparou Soseki Natsume e Lu Xun, gigantes da literatura japonesa e chinesa, respectivamente. Nakano conclui que Lu Xun vai além disso e, abre aspas, chega a ponto de lutar proativamente contra o mal, a ponto de realmente odiar o mal. Ainda que não consiga vencer em sua batalha, ele, Lu Xun, está determinado a marcar politicamente seus oponentes. Ele não os deixará desapercebidos. Fecha aspas. Apesar do cenário histórico e cultural de ambos os escritores diferirem totalmente, de seu temperamento serem contrastantes, Lu Xun e Montaigne eram moralistas eminentes. A limitação que Nakano identifica em Soseki Natsume é certamente uma reflexão do senso de impermanência japonesa, que tendia a encorajar a passividade ou mesmo a resignação. Em uma linha similar, o Dr. Jean Suigendo, sociólogo da religião, o qual mencionei anteriormente, declarou que a preocupação dos japoneses pela harmonia é típica, limitando-se ao Japão. Em contrapartida, o movimento da Soka Gakkai aspira a uma harmonia mais ampla, mundial. Nesse sentido, pergunto se ele estaria percebendo um compromisso moral com o diálogo, um espírito de combater o mal sustentado pela força do caráter. Repetindo, nesse sentido, pergunto se ele estaria percebendo um compromisso moral com o diálogo, um espírito de combater o mal sustentado pela força do caráter. A missão da fé religiosa é fortalecer as pessoas interiormente. Do início ao fim de seus ensaios, Montaigne lança seu claro brado por este exato propósito: a religião a serviço da humanidade. O Buda, em sua última advertência a seus seguidores, pediu a eles e, consequentemente, a nós, abre aspas, vivam como ilhas em relação a si mesmos, sejam seus próprios refúgios. Repetindo, vivam como ilhas em relação a si mesmos, sejam seu próprio refúgio, sem ninguém mais como seu refúgio. Tenham o Dharma como uma ilha, o Dharma como seu refúgio, e nenhum outro mais. Fecha aspas. Assim, o budismo ressalta a autoconfiança, a crença espontânea na verdade do Dharma, como a base para elevar o caráter humano ao estado de absoluta fruição, conhecido como iluminação. Este é o eixo em torno do qual tudo gira. É meu sincero desejo que esse despertar, o florescimento do caráter individual, torne-se a essência e a convicção das pessoas do mundo inteiro, à medida em que avançam para assumir seu verdadeiro papel como cidadãos proativos e engajados. Gostaria de falar a seguir sobre áreas específicas nas quais cidadãos comuns, pessoas fortes, engajadas, vivendo como indivíduos solidários,
podem trabalhar na construção de uma comunidade global de paz e coexistência criadora. As Nações Unidas devem servir como fórum vital e ponto de convergência de nossos esforços. A humanidade enfrenta uma variedade de questões complexas que ignoram totalmente fronteiras nacionais, ameaças como o terrorismo, conflitos armados, pobreza, degradação ambiental, fome e doença. Uma Organização das Nações Unidas reformada e fortalecida é essencial para reunir sugestões eficazes e enfrentar os desafios globais da nova era. O ano de 2005 marcou o 60º aniversário das Nações Unidas, e isto ofereceu um estímulo adicional ao debate sobre a reforma. Em março, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, lançou o relatório, abre aspas, um conceito mais amplo de liberdade, desenvolvimento, segurança e direitos humanos para todos, fecha aspas. Nele, Annan amplia a missão das Nações Unidas e as metas da reforma: liberdade para viver sem miséria, liberdade para viver sem temor e liberdade para viver com dignidade. O relatório apresenta, em termos resolutos e energéticos, a relação interdependente entre essas três liberdades. Abre aspas. A humanidade não desfrutará de segurança sem desenvolvimento, não desfrutará de desenvolvimento sem segurança e não desfrutará de nenhum dos dois sem o respeito pelos direitos humanos. Fecha aspas. De minha parte, venho continuamente enfatizando que o desenvolvimento humano, a segurança humana e os direitos humanos devem servir como princípios condutores para a reforma das Nações Unidas. A missão fundamental da ONU é simbolizada nas palavras iniciais da Carta, abre aspas, nós, os povos, fecha aspas. Ela deve dedicar-se ao bem-estar de todos os cidadãos do mundo e à eliminação do sofrimento desnecessário da face da Terra. Após o debate contínuo das propostas do secretário-geral e de outros, a reunião plenária de alto nível da Assembleia Geral, realizada em setembro, adotou o documento Cúpula 2005. É realmente lamentável que negociações difíceis e demoradas sobre seu teor tenham resultado na supressão de toda a menção de desarmamento e não proliferação de armas nucleares, e acabaram sendo vistas como apenas mais um acordo geral sobre várias questões. Sobre o Conselho de Segurança, os líderes mundiais somente puderam expressar apoio pela reforma antecipada e falharam por não discutir propostas debatidas há tempos, como a ampliação de seus membros. De minha parte, apoio a reforma total do Conselho de Segurança, visando a uma divisão maior de responsabilidades com uma perspectiva global. Outras discussões são necessárias para obter um consenso sobre o tipo de reforma que irá equipar fundamentalmente as Nações Unidas para enfrentar os desafios desse mundo. Um aspecto crucial para isso é a solidificação da base da Receita das Nações Unidas, em adição às contribuições financeiras dos Estados-membros. Medidas como a criação de um Fundo Popular para as Nações Unidas, sugerida em minha proposta de 2001, poderia ser considerada. Apesar dessas deficiências, a cúpula viu progressos em outras áreas. Os mais notáveis foram acordos sobre medidas para estabelecer um Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para substituir a Comissão de Direitos Humanos, criar uma nova Comissão de Consolidação da Paz e reformar o Fundo Rotativo Emergencial Central para possibilitar respostas rápidas e efetivas às crises humanitárias. É uma triste realidade das Nações Unidas, como uma organização intergovernamental, que essas ideias e empreendimentos por reformas inovadoras inevitavelmente enfrente obstáculos inflexíveis de interesses nacionais conflitantes. Contudo,
O pessimismo nada constrói e, assim sendo, devemos focalizar a melhor forma para implementar planos adequados e estabelecer mecanismos efetivos para proteger e melhorar a vida dos membros vulneráveis da família humana. As atividades da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, como constituída atualmente, incluem direcionar questões de direitos humanos em países específicos e também as questões comuns a diversos países e regiões, debater e examinar meios para a promoção dos direitos humanos, recomendar a adoção de resoluções e tornar públicos os abusos com o intuito de expor os responsáveis, coibindo essas práticas. Contudo, ocorre uma forte tendência de politizar as questões dos direitos humanos, um reflexo direto da dinâmica da diplomacia entre os Estados representados na Comissão, além do insistente impasse dos governos, o que também causa essa paralisia. Dessa forma, há muito se reconhece a necessidade de se restaurar a confiança na Comissão e em seu trabalho. Gostaria de apresentar algumas sugestões em relação às funções e à estrutura do novo Conselho de Direitos Humanos, que os líderes mundiais se comprometeram em estabelecer na cúpula, em substituição à Comissão. Em primeiro lugar, a educação para os direitos humanos e a informação pública deveriam ser itens permanentes da agenda do Conselho. Examinar abusos específicos e reparar os danos causados às vítimas estão entre as tarefas mais importantes a serem herdadas da Comissão de Direitos Humanos. Mas, além disso, são necessários esforços constantes para mudar os paradigmas sociais e a cultura política que toleram as violações aos direitos humanos. Esta é a única forma de evitar que os abusos ocorram e que essas práticas tão arraigadas se repitam. O Programa Mundial de Educação para os Direitos Humanos foi iniciado no ano passado. Tornar a educação para os direitos humanos um item permanente na agenda do Conselho de Direitos Humanos asseguraria seu consistente engajamento com o programa e o encorajaria a monitorar ativamente sua implementação. Em segundo lugar, gostaria de propor que representantes da sociedade civil tivessem ampla oportunidade de participar dos trabalhos do Conselho de Direitos Humanos. É fato que os esforços das Nações Unidas para promover os direitos humanos vêm sendo apoiados de forma significativa por muitas organizações não governamentais, ONGs, e outras organizações da sociedade civil. Como uma das comissões funcionais do Conselho Econômico e Social, ECOSOC, a Comissão de Direitos Humanos vem trabalhando com ONGs em caráter consultivo. É meu sincero desejo que o Conselho de Direitos Humanos mantenha e fortaleça a sua estrutura de forma que as ONGs possam continuar a falar nas sessões plenárias e se engajem em efetivas consultas aos Estados e representantes das Nações Unidas. Em terceiro lugar, gostaria de apoiar as reivindicações para a criação de um organismo consultivo de especialistas subordinado ao Conselho de Direitos Humanos. Mais especificamente, gostaria que a já existente Subcomissão para a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos continue seus trabalhos ou que seja criado um organismo com funções equivalentes. Além de suas funções investigativas e de pesquisa em apoio aos processos deliberativos do Conselho de Direitos Humanos, o organismo que antevejo deveria servir para refletir as visões e preocupações da sociedade civil. Também proponho que qualquer desses organismos consultivos conduza os mecanismos desenvolvidos a partir da subcomissão, dos relatórios especiais e dos grupos de trabalho sobre questões específicas de direitos humanos, como as relacionadas aos povos indígenas, às minorias, entre outras. De acordo com as Nações Unidas, quase metade dos países que emergem dos conflitos descobrem-se novamente
emaranhados neles num prazo de 5 anos. É imperativo que esse ciclo mortal de violência seja rompido. Para isso, nos últimos dias de 2005, a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança agiram em conjunto para estabelecer uma comissão de consolidação da paz. Esse organismo fornecerá aconselhamentos e recomendações para que a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança apoiem de forma sustentada, coordenada e integrada ações de auxílio internacional para todos os estágios de recuperação dos conflitos violentos, desde a construção da paz pós-conflito até a reconstrução. Apoio completamente a criação da Comissão de Consolidação da Paz, que assumirá funções semelhantes àquelas do Conselho de Implementação da Paz, que ressaltei em minha proposta de 2004. As Nações Unidas encarregaram a Comissão de Consolidação da Paz de uma série de tarefas. Acredito que os 3 seguintes papéis são de importância particular e espero que todos os esforços sejam feitos para concretizar esses objetivos. Primeiro, engajar não apenas os líderes dos governos ou grupos envolvidos num conflito, mas também homens e mulheres que vivem nas áreas conflitadas e empenhar-se para eliminar as ameaças e os temores que enfrentam. Segundo, consultar a sociedade civil e as ONGs e coordenar ações com esses atores, a fim de assegurar auxílio sustentado da comunidade internacional durante todo o período necessário para o processo de reconstrução da paz. Terceiro, abrir as portas para as pessoas de países com experiência em recuperação pós-conflito e na construção da paz, para que contribuam com os povos de outras nações que sofrem as consequências do conflito. A construção da paz e a reabilitação pós-conflito geralmente são consideradas sob o aspecto gerais da reconstrução nacional, como a realização de eleições, a formação de novo governo e a adoção de uma constituição. Mas a experiência do século XX atesta que a trágica armadilha da história não pode ser desarmada, a menos que o processo de recuperação seja baseado nas perspectivas e nas preocupações das pessoas comuns. Com essa lição em mente, penso que a Comissão de Consolidação da Paz deve ver como seu papel de assegurar que a cooperação internacional tenha objetivos mais arrojados, que abrace a reconstrução do cotidiano das pessoas, a reconstrução da felicidade delas. Enquanto procuramos por uma reforma das Nações Unidas que reflita as perspectivas e preocupações dos cidadãos comuns, gostaria de enfocar a revitalização da Assembleia Geral. Embora seja desnecessário dizer que o Conselho de Segurança continuará a desempenhar um papel central na manutenção da paz e da segurança globais, a Assembleia Geral é também crucialmente importante. É o único fórum universal de diálogo onde os Estados-membros podem participar e propor soluções aos desafios mundiais. Estou convencido de que os esforços para ampliar o acesso a esta Assembleia da Humanidade conduzirão ao fortalecimento de todo o sistema das Nações Unidas. O relatório do secretário-geral Kofi Annan, citado anteriormente, abre aspas, um conceito mais amplo de liberdade, fecha aspas, esclarece o seguinte sobre a direção da reforma da Assembleia Geral, abre aspas, deve concentrar-se nas principais questões do dia e estabelecer mecanismos para engajar-se plena e sistematicamente com a sociedade civil, fecha aspas. Embora seja igualmente frustrante o fato de que nenhuma medida específica tenha sido aprovada na Cúpula Mundial 2005, indubitavelmente essa medida é a chave para fortalecer ainda mais a Assembleia Geral. Assim sugiro que sejam criadas oportunidades frequentes para que o presidente da Assembleia Geral e os integrantes de cada um de seus comitês consultem mais as ONGs, para estabelecer uma relação de efetiva colaboração com a sociedade civil.
Em junho de 2005, a Assembleia Geral organizou 2 dias de audições informais com a sociedade civil, criando uma oportunidade para que representantes de ONGs e especialistas de todo o mundo expressassem uma ampla gama de opiniões com relação à Cúpula Mundial 2005. Foi a primeira experiência desse tipo na história da ONU, posteriormente recebida positivamente pelos participantes da cúpula, como um passo rumo a um engajamento interativo entre a sociedade civil e os Estados-membros. Foi realmente um avanço pioneiro. Ao mesmo tempo, as ONGs empreenderam a corajosa iniciativa de organizar a rede de ONGs Millennium Mais 5. Este grupo informal de ONGs reunirá as opiniões da sociedade civil e as levará às Nações Unidas. Acredito que esses esforços para estabelecer fóruns de diálogo entre os cidadãos comuns do mundo e as Nações Unidas ajudarão a consolidar as bases da ONU como um organismo internacional sustentado por 2 pilares gêmeos: seus Estados-membros e a sociedade civil. Fundamentada na filosofia do humanismo budista, a SGI vem apoiando consistentemente as atividades das Nações Unidas. Como ONG, atuamos ativamente de várias formas. Exemplo recente foi a eleição de nosso representante como presidente do Comitê de ONGs Religiosas nas Nações Unidas, em junho do ano passado. Da mesma forma, em fevereiro deste ano, em comemoração de seu 10º aniversário, o Instituto Toda para a Paz Global e Pesquisa Política realizará uma conferência internacional em Los Angeles, que tratará da reforma e do fortalecimento da ONU. Esta conferência, elaborada com base no sucesso dos projetos de pesquisa desse instituto, explorará as iniciativas de transformação da ONU em uma organização que trabalhe realmente para e pelas pessoas. Agora gostaria de voltar a atenção para a crise ambiental que preocupa nosso planeta. Em fevereiro de 2005, encontrei-me com a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, professora Wangari Maathai, que estava em visita ao Japão na ocasião em que o Protocolo de Kyoto entrou em vigor. Durante nosso encontro, a professora Maathai falou das milhares de pessoas envolvidas no movimento mundial em prol do meio ambiente e afirmou que seu prêmio Nobel serviu para transmitir uma forte mensagem: proteger o ambiente é de importância crucial para a concretização da paz. Realmente, resolver a crise ambiental global é parte integrante do desafio de se construir um mundo pacífico. A professora Maathai é mundialmente conhecida pela fundação do movimento Cinturão Verde, que tem como objetivo combater a desertificação em sua terra natal, o Quênia. Durante os últimos 30 anos, as muitas mulheres envolvidas no movimento plantaram 30 milhões de árvores em toda a África. A desertificação é um problema sério e crescente, particularmente nas regiões secas e áridas da África e da Ásia. Há uma forte evidência de que essa mudança climática antropogênica está exacerbando o problema e seu impacto. A desertificação é um dos temas da avaliação de ecossistemas do milênio, conduzida sob os auspícios da ONU. O modo de vida de quase 2 bilhões de pessoas habitantes das regiões secas do mundo correrá grandes riscos se o aquecimento global continuar agravando a desertificação no ritmo atual. Foi diante desse cenário que as Nações Unidas declararam 2006 o Ano Internacional dos Desertos e da Desertificação, para promover a cooperação internacional e lidar com esse desafio. É meu desejo que esforços contínuos sejam
empreendidos para descobrir novas abordagens capazes de enfrentar as mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que apoiamos os objetivos deste ano internacional. Como aconteceu com a questão da chuva ácida e do buraco na camada de ozônio, também agora os esforços internacionais não se harmonizam para enfrentar a mudança climática. O Protocolo de Kyoto, que finalmente entrou em vigor em 2005, obriga seus signatários industrializados a reduzir até 2012 suas emissões de gases que provocam o efeito estufa em pelo menos 5%, comparadas com o nível de 1990. Contudo, o consenso científico é de que essas medidas são insuficientes e as emissões precisam ser reduzidas no mínimo pela metade do nível atual para controlar o aquecimento global. Hoje, o primeiro desafio é convencer novamente os Estados Unidos e reunir os países em desenvolvimento, como a China e a Índia, cujas emissões estão crescendo rapidamente, em algum projeto de cooperação internacional. Essa questão foi levantada pela cúpula do G8 durante o encontro em Gleneagles, em julho de 2005. Durante a 11ª sessão da Conferência das Partes da Convenção Quadro de Mudança Climática de 1992, realizada junto com o primeiro encontro das partes do Protocolo de Kyoto, em dezembro de 2005, em Montreal, no Canadá, foi criado um grupo de trabalho para discutir, nos próximos 2 anos, sistemas sucessores do protocolo para o período após 2012. É significativo que a conferência tenha propiciado um fórum no qual os representantes de todos os partidos pudessem se encontrar e conversar. A participação dos Estados Unidos e dos principais países desenvolvidos, embora condicionados à natureza não obrigatória das conversações, foi suficiente para salvar a convenção do colapso, o que parecia iminente. Como país sede que fez importantes contribuições para a consecução do Protocolo de Kyoto, acredito que o Japão tem um papel importante a desempenhar no desenvolvimento de um sistema sucessor. Certamente será muito mais efetivo o trabalho com países com um forte comprometimento com as questões ambientais. O Protocolo de Kyoto estabelece que todas as partes desenvolvam sua eficiência energética, incentivem o plantio de árvores e tomem outras medidas para reduzir as emissões e aumentar a remoção do dióxido de carbono da atmosfera. Para facilitar esses esforços, também faz uso de um sistema chamado Mecanismo de Kyoto, que permite a absorção do carbono pelas florestas, atuando como escoadouros de carbono para se chegar aos objetivos de redução das emissões. O Japão, além de empenhar o máximo esforço para alcançar seus próprios objetivos, deve tomar a iniciativa de auxiliar os outros países a preservar e restaurar suas florestas e criar novas fontes de energia renovável. Além do mecanismo de Kyoto, há ainda o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, que possibilita aos países desenvolvidos a investir em projetos que reduzam a emissão dos gases do efeito estufa nos países em desenvolvimento. Também merece todo o nosso apoio a proposta feita pelos países desenvolvidos durante a Conferência sobre Mudança Climática em Montreal. Acrescentar os programas de conservação das florestas aos já incluídos no MDL. Estou convencido de que é crucial encorajar os países em desenvolvimento a participarem nos programas de redução de emissão, oferecendo mecanismos construtivos que respondam às suas necessidades específicas. Estima-se que o desmatamento seja responsável por 10 a 20% do aumento total de emissão de gases do efeito estufa no mundo.
há uma extrema necessidade de se construir um sistema global de cooperação para a conservação das florestas. É com essas considerações em mente que insisto na adoção de um tratado internacional para o desenvolvimento de energia renovável e pelo estabelecimento de um fundo verde global, conforme apresentei em minha proposta de 2002. Em paralelo a esses esforços de combate ao aquecimento global, penso que o Japão tem um importante papel a desempenhar no campo da educação. A década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, DEDIS, iniciou-se no ano passado. A ideia, originalmente criada pela SGI e outras ONGs, foi proposta pelo governo japonês na Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002 em Joanesburgo. Posteriormente, foi adotada formalmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Como defensora da DEDIS, a SGI continuará a trabalhar para promovê-la, por exemplo, por meio da exposição Sementes da Mudança, a Carta da Terra e o Potencial Humano, e do documentário Uma Revolução Silenciosa, cuja produção apoiamos. Em outubro de 2005, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, elaborou o Plano Internacional de Implementação da DEDIS. Ela definiu seu objetivo geral como sendo integrar os princípios, valores e práticas do desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da educação e do ensino. E com esse objetivo mudou os padrões de comportamento e criou um futuro mais sustentável. A UNESCO também solicitou aos governos que formulassem sistemas de implementação nacional e estruturas para promover a DEDIS, a fim de elevar a conscientização sobre desenvolvimento sustentável. Como patrocinador da DEDIS, o Japão tem a particular responsabilidade de fornecer um modelo de implementação local e internacional. Ele tomaria a forma de cooperação e auxílio aos países asiáticos e africanos, cujos cidadãos e modo de vida são influenciados pelos efeitos da desertificação e por outras formas de degradação ambiental. Tenho declarado em muitas ocasiões que o caminho que o Japão deve trilhar no século XXI é fazer do compromisso com o meio ambiente e com o humanitarismo sua raison d'être. Esses compromissos se juntam aos esforços para fornecer auxílio e assistência e possibilitarão às pessoas e sociedades avançarem no caminho do desenvolvimento sustentável. Quero agora tratar da Ásia, onde as relações ainda estão muito fragilizadas pelos conflitos e tensões da Guerra Fria. Em dezembro de 2005, foi realizada a primeira reunião de cúpula leste asiático na Malásia, com a presença de líderes de 16 países. Os 10 membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, mais o Japão, a China, a Coreia do Sul, a Índia, a Austrália e a Nova Zelândia. Com certeza, a maior realização dessa cúpula foi iniciar um processo de diálogo entre os chefes de governo da região com o objetivo de formar uma comunidade do leste asiático. Durante a cúpula da ASEAN mais 3, Japão, China e Coreia do Sul, reunida pouco antes da cúpula do leste asiático, os participantes adotaram a Declaração de Kuala Lumpur, comprometendo-se, entre outras ações, a, primeiro, realizar a cúpula da ASEAN mais 3 anualmente. Junto com a cúpula da ASEAN, oferecer incentivo político para a formação da comunidade do leste da Ásia.
Segundo, iniciar os esforços de todos para preparar uma segunda declaração conjunta sobre a cooperação no leste da Ásia em 2007, e assim estabelecer o direcionamento futuro para a formação da comunidade do leste asiático. Para alguém que há muito trabalha para promover a paz e a amizade na Ásia, este consenso não poderia ser mais bem-vindo. Espero, sinceramente, que todos os envolvidos possam ver além dos limites de seus interesses nacionais e façam um esforço concentrado para construir uma comunidade de nações livres da ameaça da guerra. As bases para isso já foram estabelecidas. Como uma condição para a participação na cúpula do leste asiático, China, Japão e Coreia do Sul, Índia, Nova Zelândia e Austrália assinaram o Tratado de Amizade e Cooperação, TAC, no sudeste da Ásia. Isto ampliou a zona de países comprometidos com os princípios do TAC, os quais incluem a resolução de diferenças e disputas por meios pacíficos e a renúncia à ameaça ou uso da força. Os mesmos princípios estão consagrados na Carta das Nações Unidas, e se a consolidação desses princípios nos países dessa região ajudar a construir a paz e relacionamentos cooperativos, então estará aberto o caminho para a institucionalização da renúncia à guerra na região. Para assegurar progressos nessa direção, é essencial que haja diálogos regulares entre os chefes de governo, junto com o secretariado que trate de colocar em prática a cooperação regional. O acordo para estabelecer a cúpula da Ásia +3 e a cúpula do leste asiático, de forma regular, vai além do cumprimento da primeira dessas três condições. Com relação ao secretariado, o grupo encarregado de debater o conteúdo e desenvolver a linguagem para a segunda declaração conjunta sobre a cooperação no leste asiático, poderia se ampliar e se tornar uma comissão permanente do leste asiático no futuro. Uma alternativa seria reorganizar o Comitê Permanente da ASEAN e seu secretariado, hoje responsáveis em administrar o dia a dia da ASEAN, para que cumpra sua função maior. Essa comissão serviria para desenvolver as estruturas regionais e assim direcionar questões comuns entre os países. Isso incluiria combater a propagação de novas epidemias de gripe e outras ameaças na área da saúde pública e serviço sanitário, implementar plenamente as lições do terremoto e do tsunami de Sumatra de dezembro de 2004 para fortalecer a cooperação regional na prevenção de desastres e a recuperação, e evitar a destruição e a degradação ambiental. Trabalhar juntos em questões de interesse comum certamente auxiliaria a forjar a confiança na região, fortalecendo as bases de qualquer comunidade futura. E unir essa cooperação regional à iniciativa política resultante do diálogo no âmbito da cúpula certamente acelerará o progresso em direção ao estabelecimento de uma comunidade do leste asiático. No próximo ano, será celebrado o cinquentenário da Comunidade Econômica Europeia, CEE, a precursora da atual União Europeia, UE. Na Europa, meio século de contínuo diálogo e cooperação construiu uma sólida base para uma comunidade regional, na qual a guerra é virtualmente impensável. Um processo que continua por meio de desafios como a busca pela ratificação da Constituição da União Europeia por todos os Estados-membros.
Assim, não seria agora a ocasião para que os países do leste asiático lidassem definitivamente com o legado de conflito e tensão que continua a assolar a região, a despeito do fim da Guerra Fria, e se unissem para dar o primeiro passo rumo à construção dessa comunidade? Os esforços para a construção de uma comunidade do leste asiático devem estar baseados em uma visão de longo prazo, antevendo-se em 50 ou 100 anos um Estados Unidos da Ásia, similar aos Estados Unidos da Europa, imaginado por Victor Hugo. Em uma união dessa espécie, elevados níveis de integração regional forneceriam um cenário onde cada nação, com sua cultura, brilhe radiosa com suas qualidades e individualidades únicas, ao mesmo tempo em que se enriqueça com os frutos da coexistência pacífica e do florescimento mútuo. Naturalmente, devemos nos lembrar de que o processo de integração europeia foi facilitado por uma base espiritual comum, o legado da civilização cristã. Qual é a razão equivalente no leste asiático? As tentativas históricas de se clamar por uma identidade comum subjacente, como a afirmação do autor japonês Tenshin Okakura, de que a Ásia é uma só, podem ser criticadas como fantasia retórica sem substância real. Comentei no passado, em um discurso, em outubro de 1992, na Academia de Ciências Sociais da China, que no leste da Ásia, diferentes povos desenvolveram suas próprias culturas e tradições, e, portanto, eles não deveriam ser considerados do mesmo modo. Contudo, na mesma ocasião também expressei minha crença de que explicar todas essas culturas e tradições seria também a explicação de um ethos de coexistência. Com isto, quero dizer que viver em uma região que em sua maior parte desfruta de um ambiente natural relativamente hospitaleiro e compartilha de uma visão de natureza humana que, em contraste com a ênfase ocidental no individualismo, experimenta uma identidade pessoal por meio de um engajamento íntimo com os outros, faz com que adquiramos uma tendência psicológica de ver a cooperação em vez do conflito, a união em vez da fragmentação, o nós em vez do eu. Experiências anteriores sugerem que qualquer espécie de integração no leste da Ásia dificilmente será atingida da noite para o dia e se provará como sendo muito difícil de sustentar sem compreensão mútua, valores e uma base filosófica comum. E é precisamente por isso que dedico tanta energia para encorajar as relações de pessoa a pessoa. Sempre acreditei ser este o melhor caminho para alcançar uma paz duradoura na Ásia. Creio que as relações entre o Japão, a China e a Coreia do Sul constituem um fator crítico na construção de uma ampla comunidade no leste asiático. Infelizmente, em anos recentes, as relações entre os três países, em particular, as relações sino-japonesas, esfriaram consideravelmente. Elas precisam urgentemente voltar aos trilhos generosos. Um ditado afirma: quando se chega a um impasse, é hora de retornar ao começo. Para encontrarmos um caminho de volta no atual impasse das relações sino-japonesas, talvez a melhor maneira seja recomeçar, relembrando aquele espírito que prevalecia quando as relações diplomáticas foram normalizadas pela primeira vez, no início da década de 1970. Pouco antes disso, quando em 1968 clamei pela normalização dessas relações entre o povo japonês, havia medo e desconfiança dos chineses.
Mesmo em âmbito individual, havia um clima exacerbado pelo choque da Revolução Cultural. Todos me criticaram por assumir essa posição, mas acreditava firmemente, como ainda hoje acredito, que sem relações amigáveis entre a China e o Japão, jamais haverá paz na Ásia ou no mundo. A cúpula sino-japonesa que propus foi realizada em 1972, iluminando o caminho para um histórico comunicado conjunto anunciado a normalização das relações naquele mês de setembro. Em maio de 1974, visitei a China pela primeira vez a convite da Associação da Amizade Sino-Japonesa. Quando retornei à China em dezembro, o premier Xu Enlai, que lutava contra a doença, insistiu em se encontrar comigo, apesar dos conselhos de seus médicos. Nosso diálogo abrangeu vários tópicos, não tinha um tema básico. O destino da Ásia e do mundo no século XXI. Repetindo, nosso diálogo abrangeu vários tópicos, mas tinha um tema básico. O destino da Ásia e do mundo no século XXI. Abre aspas. Agora é a época de construir uma amizade que atravesse as gerações entre a China e o Japão. Fecha aspas. Disse-me ele, abre aspas, o último quarto do século XX será o período mais crítico da história do mundo. Todas as nações devem se posicionar como iguais e ajudar umas às outras. Fecha aspas. Infelizmente, o premier Xu faleceu um ano depois, mas no transcorrer do tempo, suas palavras naquele encontro inspiraram meus esforços para construir laços culturais e educacionais entre os cidadãos de ambos os países e forjar uma amizade duradoura entre a China e o Japão. Numa analogia, se as relações políticas e econômicas fossem navios, as relações entre as pessoas comuns seriam como os oceanos. Enquanto os oceanos da compreensão mútua e da amizade continuarem a ligar as pessoas, as interações amigáveis permanecerão mesmo em meio às crises em que os navios ficam encalhados. Esta fé na importância das relações de pessoa a pessoa é a base de todas as minhas ações. No ano passado, designado como o Ano da Amizade Nipo-Coreana, publiquei o segundo volume de diálogos com Cho Moon-bu, ex-presidente da Universidade Nacional de Jeju, na Coreia do Sul. No momento, estou engajado num diálogo com Zhang Kaiyuan, professor da Universidade Normal da China Central, um dos maiores historiadores chineses. Quando ele visitou o Japão em dezembro de 2005, o professor Zhang comentou que muitos japoneses ajudaram e apoiaram o movimento revolucionário de Sun Yat-sen, que derrubou a última dinastia imperial da China e, em 1912, estabeleceu a República. Ele repartiu os seguintes pensamentos com os quais concordei plenamente. Abre aspas. Embora seja preciso respeitar a história, devemos nos mover para além dela. A maior parte dos 2000 anos em que a China e o Japão estiveram em contato foi caracterizada pela amizade. Se essas duas grandes nações separadas por uma pequena porção de água estiverem em paz, ambas prosperarão. Se entrarem em conflito, será pior para as duas. Um relacionamento de cooperação amigável, normal e estável é bom para a China e bom para o Japão, para a Ásia e para o mundo. Fecha aspas.
A maior prioridade da diplomacia japonesa desde o fim da Segunda Guerra Mundial foi manter uma relação de cooperação com os Estados Unidos, mas talvez essa época tenha terminado. Embora se mantendo a mesma estrutura geral para desenvolver outras relações internacionais dinâmicas, mas talvez essa época tenha terminado, embora se mantendo a mesma estrutura geral para desenvolver outras relações internacionais dinâmicas centralizadas na Ásia. O recente acordo entre os governos chinês e japonês para uma série de intercâmbios educacionais recíprocos, envolvendo cerca de 2.000 estudantes anualmente, é de alta importância. Faz tempo que peço intercâmbios educacionais entre os jovens da China e do Japão, como forma de olhar para o futuro, ao mesmo tempo em que confrontamos as lições do passado. Portanto, considero que essa experiência é muito bem-vinda. Recomendo com toda a veemência que o Japão reconheça o valor da construção de amizades duradouras que atravessem as gerações. É realmente o melhor curso a seguir no século XXI. O Japão, a China e a Coreia do Sul devem trabalhar juntos para direcionar os desafios comuns que enfrentam, forjando relações cooperativas que desbravem o caminho rumo à criação de uma comunidade do leste asiático. Atualmente, o Japão, a China e a Coreia do Sul se unem para resolver a delicada questão do desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte. Desde o processo das conversações das 6 partes em agosto de 2003, esse tema prossegue com idas e vindas. 5 rodadas de discussões governamentais já se realizaram. Por fim, na 4ª rodada de negociações, realizada no ano passado, a primeira declaração conjunta que objetivou a resolução do problema nuclear norte-americano foi adotada e editada. Nesta declaração, a Coreia do Norte compromete-se a abandonar todas as armas e programas nucleares existentes e retornar o mais breve possível ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, e às salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. De sua parte, os Estados Unidos afirmaram que não possuem armas nucleares na Península Coreana, nem intenção de agredir ou invadir a República Democrática Popular da Coreia com armas nucleares ou convencionais. Finalmente, a declaração deu às 6 partes das conversações um ponto de partida comum. O próximo passo, contudo, revela-se mais difícil. Nenhum prazo ou procedimento específico foi estabelecido para a Coreia do Norte abandonar de fato seu programa de proliferação de armas nucleares. Também permanece a questão crítica da criação de um sistema de inspeção. E, o que é uma pena, as próprias conversações estão suspensas desde novembro do ano passado. Na verdade, são temíveis as implicações dessa situação. Se a nossa passividade permitir que ela fique à deriva, numa época em que há crescente preocupação quanto ao desenvolvimento do programa nuclear do Irã. Portanto, para que as conversações atinjam o próximo estágio, proponho a realização de uma cúpula de chefes de governo das 6 partes, com a participação de altos representantes das Nações Unidas e da AIEA, para encontrar a melhor forma de romper esse impasse. Um acordo alcançado pelos chefes de governo teria peso para gerar um impulso irreversível. Chegando-se ao consenso, as partes poderiam então formar comitês de trabalho para lidar com questões específicas, estabelecendo prazos para cada estágio do processo, até que se verifique o abandono do programa de armas nucleares.
Dividir o problema em passos distintos, com prazos concretos, parece ser a melhor forma de atingir progressos nesse problema aparentemente intratável. Dessa forma, as conversações das 6 partes propiciariam um sistema para a resolução dos problemas por meio de discussões regionais, sem o recurso do hard power da força militar. Uma vez que essa abordagem se mostrar efetiva, crescerão muito as chances de estabilidade e não proliferação das armas de destruição em massa, não apenas no leste da Ásia, mas também em outras regiões. Por defender consistentemente que as conversações das 6 partes se desenvolvam como um fórum de diálogo construtivo e permanente, objetivando manter a paz no Nordeste da Ásia, fiquei particularmente gratificado ao ver que a declaração conjunta mencionada antes incluíram essas palavras, abre aspas, as 6 partes concordam em explorar modos e meios para promover a cooperação quanto à segurança no Nordeste da Ásia, fecha aspas. Especificamente com relação ao Japão, espera-se que o relaxamento das tensões na região também traga progressos na importante questão dos cidadãos japoneses detidos pela Coreia do Norte e nas negociações para a normalização das relações diplomáticas entre os 2 países. Para concluir, gostaria de enfatizar a importância da educação para o desarmamento como caminho de transformação dos paradigmas da sociedade, que uma cultura de guerra caracterizada pelo conflito e confrontação torne-se uma cultura de paz fundamentada na cooperação e na coexistência criadora. No ano passado, o mundo perdeu por 2 vezes a oportunidade de registrar o 60º aniversário do lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, como contribuição para o progresso positivo no desarmamento nuclear. Primeiro, pelo insucesso da Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, em maio, depois pela imperdoável omissão da questão nuclear no documento final da Cúpula Mundial durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Este insucesso duplo é ainda mais trágico à luz das seguintes 3 tendências perturbadoras identificadas pelo diretor-geral da AIEA, Mohamed El-Baradei. Abre aspas, o surgimento de um mercado negro nuclear, os esforços de mais países cada vez mais determinados a adquirir tecnologia para produzir material físsil necessário às armas nucleares e o claro desejo dos terroristas de adquirir armas de destruição em massa. Fecha aspas. O perigo colocado pelas armas nucleares lança uma sombra extensa na comunidade internacional e alerta para o fato de que os esforços para o desarmamento mundial permaneçam numa conjuntura absolutamente crítica. Em parte, isso pode ser atribuído à falta de vontade política, mas também é significativa a falta de um grande movimento da opinião popular mundial exigindo o desarmamento, embora haja uma urgente necessidade de apoio ao sistema legal internacional, por exemplo, ressuscitando o TNP, ao mesmo tempo a opinião pública deve elevar a sua voz. Em termos concretos, isto requer uma transformação fundamental nas atitudes das pessoas através da educação para a paz e o desarmamento. Nos últimos anos, as nações vêm reconhecendo essa necessidade. E em 2002, a Assembleia Geral adotou um relatório especializado sobre a questão. Abre aspas. Estudo das Nações Unidas sobre a Educação para o Desarmamento e Não Proliferação. Fecha aspas. Em minha opinião, é necessária uma mudança profunda nas ideias e na busca por novas abordagens
Convocar a opinião pública para a causa do desarmamento requer não apenas especialistas ou aqueles já envolvidos nos movimentos de paz, mas também pessoas de todas as esferas. Em vez de dar ênfase a aspectos técnicos e físicos do desarmamento, é preciso uma transformação revolucionária no modo como as pessoas pensam a paz, de forma que esta seja sentida como uma realidade imediata e pessoal. A paz não é simplesmente a ausência de guerra. Uma sociedade realmente pacífica é aquela na qual todos podem maximizar seu potencial e construir vidas realizadas e livres de ameaças à sua dignidade humana. Como iniciativa prática, acredito que devemos integrar plenamente a educação para o desarmamento no sentido ampliado que descrevi. A década internacional para uma cultura de paz e não violência para as crianças do mundo, de 2001 a 2010, e desenvolver atividades para esse fim na sociedade civil. A base para essas iniciativas devem ser a mudança do conceito de soberania nacional para soberania humana. A educação para o desarmamento necessita de um movimento popular que ajude a educar os cidadãos do mundo, que estão firmemente comprometidos com os interesses da humanidade e do planeta, fortalecendo a solidariedade entre eles. A disseminação do conhecimento e da informação sobre o desarmamento não deve ser um fim em si. A nossa maior prioridade deve ser transformar a mente e comportamento de forma que esses possam estar fundamentados em uma cultura de paz. De nossa parte, a SGI vem promovendo exposições como Construindo uma Cultura de Paz para as Crianças do Mundo. Para apoio desse esforço, inauguramos no ano passado os Centros de Recursos para a Cultura de Paz em nossos centros culturais de Nova York e Los Angeles. No próximo ano, para marcar o 50º aniversário da Declaração pela Abolição das Armas Nucleares feitas por Josei Toda, segundo o presidente da Soka Gakkai, promoveremos atividades comunitárias de paz em todo o mundo, ao mesmo tempo em que continuaremos a trabalhar para transformar a cultura global de guerra numa cultura global de paz. Uma transformação no íntimo de um indivíduo pode encorajar mudanças similares em outros. E se isto se estende pela sociedade, gera um poderoso raio de luz para a paz, que pode moldar com firmeza a direção dos eventos. O impacto coletivo de cidadãos comuns, conscientes e fortalecidos pode impelir a humanidade rumo aos objetivos irmãos do verdadeiro desarmamento e do florescimento de uma cultura de paz. Uma de minhas maiores alegrias foi o meu encontro e diálogo com o Dr. Joseph Roblat, presidente emérito das conferências Pugwash sobre ciência e questões mundiais, que infelizmente faleceu no ano passado. Jamais me esquecerei de um certo comentário que ele me fez sobre como livrar o mundo das armas nucleares e da guerra. Abre aspas. Quando uma pequenina pedra é lançada num lago, as ondas viajam amplamente a partir do centro. Embora elas se tornem menos poderosas, não desaparecem completamente. Cada pessoa tem o poder de criar ondas que transformem a sociedade. Se esses esforços forem concentrados e canalizados pelas ONGs, inevitavelmente crescerá o poder de influenciar a sociedade. Se nos unirmos, podemos transformar o mundo. Pode levar algum tempo, mas visto de uma perspectiva a longo prazo, as pessoas acabarão vitoriosas. Fecha aspas. Esta solidariedade de cidadãos conscientes, pela qual o Dr. Roblat tinha grandes esperanças, é o que norteia o movimento do humanismo budista da SGI em 190 países e territórios. Os próximos 5 anos, até 2010, serão uma oportunidade única. Com coragem
e esperança, ansiamos trabalhar com pessoas de igual mentalidade em todo o mundo. Só assim construiremos os alicerces de uma sociedade global de paz e coexistência criadora.